Você está no Pode Observar, o podcast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por aqui, você fica conhecendo melhor a nossa cidade e sabendo dos assuntos que mexem com o seu dia a dia. Estamos juntos, mais uma vez aqui no Pode Observar, o videocast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E hoje, no nosso encontro, vamos conversar sobre um tema que diz respeito a todos nós, a situação da população idosa no Brasil. Um contingente de pessoas que tem crescido e que necessita de cuidados e políticas públicas específicas. Isso mesmo, Egli. Aliás, esse é um tema que interessa inclusive aos mais jovens, porque pelo curso natural da vida, eles também farão parte, no futuro, do grupo da chamada terceira idade, que hoje, por uma série de fatores que vamos discutir aqui, não tem merecido a devida atenção da sociedade e da gestão pública. Isso mesmo. Vamos aproveitar que no dia 1º de outubro foi celebrado o Dia Nacional do Idoso para discutir a situação de mais de 32 milhões de brasileiras e brasileiros que estão acima dos 60 anos e hoje representam cerca de 16% da população. Para isso, temos o prazer de receber aqui no Pode Observar a jornalista e fundadora do Portal do Envelhecimento e Longeviver, Beltrina Corte. A Beltrina fez mestrado em Planejamento, Administração do Desenvolvimento Regional na Universidade de Los Andes, em Bogotá, na Colômbia, e concluiu doutorado e pós-doutorado em Ciência da Comunicação na USP. Atualmente, ela é professora assistente na PUC de São Paulo e é pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento, o NEP. Tem focado a sua atuação na área da gerontologia social e na divulgação científica do Portal do Envelhecimento e Longeviver e seus diversos produtos, site, editora, revistas, cursos, gerenciamento de editais. Ela integra também, desde 2005, a rede interdisciplinária de psicogerontologia. Difícil falar. Seja muito bem-vinda, Beltrina. Eu gostaria de começar a nossa conversa lembrando, como falamos, que o Brasil tem passado por uma grande transformação demográfica com um rápido processo de envelhecimento da sua população. Estima-se que em 2070 a gente tenha quase 76 milhões de idosos, de pessoas idosas, o que corresponderia a 38% da população. Então, com base nesse momento, nessa situação que a gente já está vislumbrando, a pergunta é a seguinte: você acha que o poder público está preparado para enfrentar os desafios da mudança de perfil etário na população brasileira? Oi. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e eu acho que vocês mesmos já responderam, né? Infelizmente, o país não é que não esteja preparado, eu acho que envolve outras questões, mas o que a gente observa é que não há uma vontade política da execução das nossas leis que protege nós que já estamos nessa etapa da vida. E, além disso, eu acredito que tanto o gestor quanto a sociedade há uma negação em relação à velhice, sabe? Então, isso faz com que não haja interesse, nem vontade política, nem investimento para que nos preparemos para um fenômeno que está aí presente, né? O envelhecimento e a questão do clima são dois fenômenos que a gente não pode colocar uma venda nos nossos olhos. Nós temos que enfrentar e, infelizmente, não estamos enfrentando essa questão.
Eu achei interessante o que você trouxe, no sentido de que há uma negação, né, a negação à velhice, né, à passagem do tempo. A gente tem visto isso nessa cultura da juventude, que é uma loucura, né, um outro viés até, mas eu acho que de alguma maneira ele se interliga com o que você eu fiz essa associação agora, ele se interliga com essa questão de uma negação, né, e isso vai reverberar nas políticas públicas, no acolhimento ou não, falta de acolhimento familiar, da sociedade, é uma questão também. Agora quando você falou, instalou isso para mim. Isso Sim. mesmo, Egli, muito importante. Queria fazer uma pergunta agora, Beltrina, sobre essa questão da normatização, né? A gente sabe que o Brasil, desde 1994, tem uma legislação protetiva voltada especificamente à população idosa e que define e normatiza a política nacional do idoso. Como você vê a efetividade desta política nacional? Em quais pontos essenciais ela não tem correspondido ao que se propunha a garantir? Olha, olhando assim, como eu faço parte dessa rede, né, que é a latino-americana, e a gente observando, né, os países aqui do nosso continente, em relação ao envelhecimento, a gente observa que o Brasil, em termos, de legislação, ele tem ótimas, né, nós temos a Constituição, temos a Política Nacional da Pessoa Idosa, temos o Estatuto da Pessoa Idosa, nasceu como Estatuto do Idoso em 2011 para incluir a questão de gênero, passou a ser Estatuto da Pessoa Idosa. Então são, digamos, leis e políticas, né, digamos, macro, que contém, de fato, a garantia, né, dos direitos humanos da pessoa idosa. E nessa perspectiva dos direitos humanos, o que a gente observa é que alguns serviços ainda existentes, que surgiram a partir também dessa legislação, alguns deles ainda atuam com caráter assistencialista, né? E não na perspectiva de direito. Então, precisaria também trabalhar muito essa questão educacional dos próprios serviços. Mas, em termos, assim, na prática, na aplicação dessa grande legislação, nós temos vindo surgir vários serviços públicos, principalmente na saúde e na assistência social, que eu acho que seriam duas grandes áreas, né, e campos onde as políticas para o envelhecimento elas têm surgido e são boas políticas. O problema é que são muito poucas em relação ao número de pessoas idosas, né? Então, nesse sentido, eu diria que falta ainda vontade política para que se execute a legislação existente. Porque se de fato tivéssemos, né, a execução daquilo que preconiza a nossa legislação, nós, como velhos, estaríamos muito bem assistidos e tendo um suporte social presente na nossa vida. Mas, infelizmente, a gente vê a ausência dessa execução. E, por outro lado, isso também acompanha a ausência da sociedade civil no próprio processo de avaliação dos próprios serviços existentes. Então, digamos que são duas mãos aí, né? Uma falta de execução e outra a falta de avaliação do que já existe por parte da sociedade civil. E, por outro lado, também, o que a gente observa é que os serviços que existem, eles foram pensados, no final da década de 90, 2000, as pessoas foram envelhecendo muito vertiginosamente aqui no nosso Brasil, e exigindo outro tipo de serviço. Então, também falta, digamos, uma inovação, um maior número de serviços que possa atender a uma demanda mais recente e a uma demanda mais antiga por esse serviço. Exemplo concreto: centro-dia para pessoas idosas.
instituições de longa permanência, centros de convivência, centros culturais, enfim, a gente observa que esses serviços são fundamentais. O que a maioria conhece são os antigos asilos, as ELPIs, mas se a gente contar nos 5.000 e poucos municípios que nós temos no Brasil, quantos municípios têm instituições de longa permanência ou centro-dia para pessoas idosas, a gente não dá nem as nossas duas mãos, né? Então, de fato, temos uma legislação, só que ela não está sendo cumprida como deveria. É uma questão que a gente verifica em vários segmentos, né? O Brasil tem legislações muito boas, mas a aplicabilidade dessa legislação, ela deixa muito a desejar, né? Não só nesse segmento do idoso, mas em outros tantos, né? É uma pena, né? E essa questão, eu acho que quando você coloca, né, dos abrigos dia, não sei se estou usando a terminologia correta, mas como é centro-dia mesmo. isso, né? Como é importante a inclusão, né? O idoso se sentir fazendo parte da comunidade, da família, né? Isso, manter os vínculos sociais, né? Isso é muito importante, né? Então, acho que são políticas mais modernas, como você mesmo disse, né? Que trazem aí essa perspectiva da inclusão, né? É muito, Sim, muito importante. E do não, digamos, esgarçamento dos laços familiares, né? Então, Sim. o centro-dia, para mim, eu acho que é um serviço extremamente importante, porque garante a pessoa envelhecer no lugar ali onde ela vive, ou ali perto, sem Sim. separá-la, né? Sem necessidade de institucionalizar, né? Sim. Então, acho que é um serviço excelente, por exemplo, né? Muito bom. Passando para a questão da violência, infelizmente, né, o Estatuto da Pessoa Idosa, lá de 2003, ele previu penas severas para aqueles que cometem violência e crimes contra os idosos, né, incluindo abandono, desrespeito à dignidade das pessoas. Como é que estão essas estatísticas? A gente tem estatísticas que demonstram o grau de violência contra a população idosa? Quais seriam as formas de violência? E acho que uma questão que também é presente, que é a falta de denúncia da violência, porque muitas vezes os idosos, as idosas sofrem violência dentro de casa, enfim, e são dependentes, vulneráveis, né? Como é que essa questão está hoje? Olha, hoje o que nós temos, eu não sei bem as estatísticas como estão, mas o que a gente sabe é que tem tido uma maior visibilidade dessas denúncias. E aí a gente não sabe se esse aumento da violência tem sido consequência da maior visibilidade, né, das mídias de uma maneira geral, ou se de fato tem aumentado as denúncias, né? Então, essa é uma questão que ainda não há uma resposta. Mas, olha, eu lembro que há uns 15 anos eu orientei um trabalho de uma aluna, por exemplo, e quando a violência, trata-se de uma violência doméstica, né? A maioria das violências que acontecem, físicas, psicológicas, sexuais, enfim, acontece muito dentro do domicílio, né? E não havia, digamos, nenhum órgão que pudesse sistematizar. Então, a gente conhecia as violências, elas iam parar nas páginas dos jornais e sempre nas páginas policiais. Então, a violência cometida contra a pessoa idosa estava ali presente nas páginas policiais. Quando se criaram as secretarias, né, de direitos humanos, o Disque 100, né, então essas estatísticas, elas saíram, isso é muito legal da gente ver, a gente que faz um estudo assim muito das mídias, de ver como a violência cometida contra a pessoa idosa saiu das páginas policialescas, né, da grande mídia, e migrou, né, para as páginas sobre cidade, sobre políticas. Então, a implantação de uma política, quando se criaram os protocolos, que os profissionais de saúde, ao examinar uma pessoa idosa, percebessem hematomas, enfim, pudesse ali denunciar aquela violência,
isso teve uma outra, digamos, sai da página policial e vai para um campo político. Então, eu acho a importância de uma política nesse sentido e como ela é estampada na grande mídia. Hoje, o que a gente observa aí também é uma grande violência financeira, patrimonial, né? Isso é muito forte e muitas vezes mais difícil de ser denunciada, né? Muitas pessoas idosas, por dependência emocional, por falta de suportes, elas ficam reféns dessa violência, né? Então, é uma questão que, assim, precisaria de toda uma educação aí em relação à sociedade para que todos possam estar ali denunciando, mas também a existência, né, de redes de suporte para atender essas pessoas que são violentadas, né? E muitas vezes a violência acontece, às vezes por negligência, às vezes essa negligência é por falta de conhecimento, falta de estrutura psíquica, falta de estrutura mesmo, a pessoa não tem como cuidar de uma pessoa que começa a ficar demenciada, ela não tem quem cuide, não tem nada e não tem nenhum suporte, nenhuma rede, né? Então, eu considero que é uma grande questão que não dá só para responsabilizar a família, porque muitas vezes esses idosos nem têm família, e essa vai ser uma realidade daqui para frente, mas também, ao mesmo tempo, se é um vizinho que denuncia, esse vizinho se leva esse idoso para o hospital, ou se denuncia, ele passa também a ser como responsável dessa pessoa idosa. Então, tem muita coisa que tem que ser alterada para que esse suporte seja mais eficaz, né? Que a vizinhança possa ter uma atuação maior e não ser também responsabilizada por um cuidado a mais de alguém que não faz parte da sua, sei lá, da sua rede, né? Mais familiar. Sim, agora quando você comenta, até lembrei de uma história familiar, acho que é impossível a gente não lembrar de histórias familiares com esse tema, né? Mas como a questão do cuidar do idoso, ele precisa efetivamente de uma política pública por trás, porque eu me lembrei agora na sua fala, meu avô teve Alzheimer, e minha avó cuidou muito do meu avô, ela foi muito, a família cuidou muito, mas ela era a pessoa que ele identificava. E como exaustivo, quem cuida do cuidador? Né? São questões que a gente precisa de uma rede mesmo, você precisa de dar suporte, de orientar, ou seja, não dá para ser uma questão só resolvida no seio da família, ainda que você tenha uma família acolhedora, que com condições e tal, mas você precisa de um apoio, né? Orientativo, de dar suporte e tudo. É muito complexo, né? Sim, e além disso também uma campanha, né, educativa, né, de sensibilizar os profissionais para detectar a violência, e isso eu falo qualquer profissional, não só da saúde, mas aquele de esporte, de atividade física, educador, né, para que se possa realmente denunciar. Mas você traz um tema que é fundamental. Sempre o cuidado teve nas mãos da família, mas a gente tem que se perguntar que família é essa hoje, né? Se nós temos, em média, aí 2 filhos por casal, né? Por família, e muitas vezes, e essa é uma grande tendência, um ou nenhum, né? Então, nós temos que pensar, de fato, em políticas públicas, senão não será possível ter uma longevidade sustentável, né? Estou pensando aqui também, de fato, essa questão da vulnerabilidade, né, da violência, ela é complexa, como a Egli falou, mas a gente tem que enfrentar, né? As redes são importantes, as políticas públicas, e eu queria voltar, então, falando em políticas públicas, você já até mencionou, né, que o crescimento da população idosa aí, ao longo dos anos, até das décadas, não vem acompanhando, né, a demanda mesmo, né? Então, em se tratando da gestão municipal,
Como está a implantação de políticas públicas voltadas aos idosos na cidade de São Paulo? Questões como mobilidade, rede de atenção especializada na área da saúde, acesso à moradia, oferta de cursos de aperfeiçoamento, espaços de integração social, como você já mencionou, né? Ofertas de serviços e atividades voltadas para essa população têm sido atendidas? E qual o papel do Conselho Municipal do Idoso? Ele tem desempenhado, o que ele tem desempenhado na formulação dessas políticas públicas? Você está tocando num ponto assim, ó. Em 2019, eu participei nós elaboramos, até via PUC, um diagnóstico sobre os serviços existentes na cidade de São Paulo e quais eram as barreiras que as pessoas idosas encontravam para acessar. Entre outras questões que a gente fez nesse projeto, que foi até apoiado pelo Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Nós conseguimos levantar bons serviços, né? São Paulo, acho que ela é até, num certo sentido, modelo, né, em relação de implantação de serviços. Os centro-dias, por exemplo, que existiam e existem em São Paulo, pelo menos na época, eram tidos como de boa qualidade para atender pessoas mais vulneráveis. O que nós encontramos? Os serviços são poucos para a quantidade de pessoas idosas existentes na cidade. Então, eu volto a bater nessa tecla, né? São poucos. Centro-dia, por exemplo, deveria ter em cada bairro. E nós temos 16 ou 17, não estou mais acompanhando esse número, mas eu sei que depois da pandemia, e depois também que o Corém, por exemplo, exigiu, né, que o salário aí, né, do enfermeiro, que era um dos profissionais existentes, fosse elevado, não foi possível várias organizações da sociedade civil, porque, vamos lá, deixa eu só dar um parênteses. As políticas existentes aqui em São Paulo, quanto em grande parte dos municípios do país afora, são aplicadas não pelo próprio órgão diretamente, mas sim são terceirizadas. E quem faz isso, principalmente na saúde e na área social, são as organizações da sociedade civil. E aí, o que acontece? Bom, houve o aumento desse profissional, mas esses centros-dias existentes não tinham como manter esse profissional e também os órgãos públicos não aumentaram o valor que era destinado para a aplicação, a execução desse serviço. Então, alguns serviços preferiram fechar suas portas do que não ter esse profissional por considerar importante, e outros retiraram esse profissional. Enfim, né? Mas isso demonstra o quê? Que essa terceirização, né, das políticas públicas que estão lá no território executando esses serviços deveriam ser mais cuidados pelos próprios órgãos políticos, né? E pela sociedade civil. Aí eu coloco, como você pergunta, o papel. Qual é o papel do Conselho? O Conselho tem que ter o papel principal, que é de controle social. Ele está nos representando ali, né? Mas o que a gente observa também é que as pessoas que estão, e está tendo uma renovação também nesses quadros, né? Mas as pessoas que estão nesses quadros, né, nos representando, muitas vezes também não têm conhecimento nem competência para atuarem como conselheiros. Então, eu sempre acho que deveria ter tipo um vestibular ou alguma coisa, porque não é possível, né? E eu falo isso também porque nós aqui no Portal do Envelhecimento, a gente gerencia um edital
que é do Itaú Viver Mais, que é de destinar recursos do imposto de renda do banco para apoiar projetos que já são aprovados pelos conselhos municipais e estaduais do país afora. O grau, a qualidade desses projetos que chegam para a gente é assim de uma tristeza enorme, né? Que a gente se pergunta como é que um conselho que está lá nos representando pode aprovar um projeto desse. Então, a gente observa também que a maioria dos municípios, os conselhos, não têm um diagnóstico da cidade, ou se tem, não leem, né? E aprovam projetos que não estariam orientando o desenvolvimento social daquele próprio município, né? Mas eu não coloco a culpa também nessas pessoas, eu acho que sim, deveria ter uma qualidade e um conhecimento prévio, tanto do envelhecimento, né, quanto das políticas e das competências necessárias para que o Conselho, né, e suas diversas comissões pudesse estar ali nos representando e assumir esse controle social. A questão da participação nos conselhos, né, de estar habilitado não sei se seria a palavra, né, mas ter condições de uma participação efetiva, né, isso é muito importante. Até aproveitar para comentar que a Escola de Gestão e Contas aqui do Tribunal de Contas do município, ela promove cursos para qualificar as pessoas para na participação em conselhos, né, conselhos participativos, né? Então, fazer até essa referência. Não me recordo agora se a gente tem um trabalho específico, acredito que não, né? Não temos, mas como é importante, né? Você traz, né, a importância que ela vai ao encontro, né, dessa proposta aqui da nossa escola de preparar as pessoas para participar de conselhos, né? Como isso é Sim, importante. porque é uma habilidade que a gente adquire. Assim, a gente não é obrigada a saber de tudo, né? Eu Claro. posso até amanhã querer ser representante. Não acho que eu tenha habilidade, não tenho paciência, não tenho, né? Mas tem pessoas que têm certas habilidades, mas preciso de outras para poder, não basta uma só habilidade de estar, né? Mas precisa ter conhecimentos. Eu acho que essa tem que ser um curso contínuo, né? Porque a mudança também é permanente. Então, a educação tem que ser um processo permanente, né? Para que toda vez que se mude, se tenha e se atualize, porque é extremamente necessário mesmo. Em todos os segmentos. A educação é Sim, fundamental sempre, né. sim. Mas eu tenho mais uma questão, acho que tem mais uma questão, acho que é a última questão. Então, vendo pela perspectiva, né, dessa evolução dos grupos etários no Brasil, né, a gente percebe que daqui 5 anos a gente vai ter um contingente de brasileiros de 0 a 14 anos que vai ser superado por aqueles com 60 anos ou mais, né. Isso dá para a gente perceber que vai ter um impacto, né, na população considerada hoje economicamente ativa, né. Então, já que a gente vai ter mais idosos do que jovens. Nessa perspectiva, qual que é a tua percepção? Será necessário uma atuação, desse segmento dos idosos mais efetiva na economia? Né, porque a gente vai ter aí a econo os jovens em minoria, considerando então a população 60 a mais, vamos assim dizer. Como é que fica essa questão? Tá, você está olhando para essa lógica, né, que o jovem sustenta o velho, né, assim, né. Bom, eu diria que, se está falando muito hoje da economia prateada, né, que vem a ser o dinheiro que circula a partir do momento do próprio consumo, né, e renda da própria pessoa idosa, né. Então, assim, a pessoa idosa ela continua gerando, digamos, essa economia, porque ela continua consumindo. A gente tem diversos municípios, por exemplo, que a aposentadoria quem movimenta toda a economia do município no dia em que a pessoa recebe, inclusive, a sua aposentadoria. Hoje, as pessoas se
se aposentam, mas continuam ativas, trabalhando, seja como empreendedores sociais, os mais pobres da periferia, os biscates continuam acontecendo, que esse é o nome que se dá, mas há uma economia informal que está aí girando e que os idosos fazem parte dessa economia, né? Então, eles não estão fora. Agora, o que você precisa pensar é nessa lógica, né? Se um país, se essa lógica, quem, né, pensando como um contador, né? Ele precisa saber quanto ele tem que ter de recursos para manter X de pessoas durante um período tal, né? Eu acho que essa lógica já deveria ter sido mudada há muito tempo e que ainda não foi. Alguns países europeus que já estão nessa fase, o que tem feito é deixando para mais tarde esse tempo, né, da pessoa se aposentar, e garantindo um tempo maior para que ela continue aí nativa. Eu, por exemplo, me aposentei da PUC, mas continuo, né? Estou me desligando agora, sim, me aposentei como INSS, né? Mas continuo pagando imposto de renda, por exemplo, né? Imposto de renda até a morte de qualquer coisa que você recebe, você paga. Então, acho que se tem que criar outras lógicas, né? E não também culpar o velho por ele estar vivendo mais e falar que o jovem é quem sustenta, desconhecendo que durante anos nós é quem, né, digamos, nos sustentamos, né, e sustentamos esse nosso futuro, né? Então é uma lógica que tem que ser trabalhada por todos, né? E eu acho que tem vários enfoques também, né, como você bem colocou, né? Então, de ter esse giro da economia pelos próprios idosos que estão consumindo serviços e tudo mais. Os idosos que, se a gente pensar, claro que cada segmento a gente vai ter uma realidade, né? Se a gente pensar naquele que se aposenta na área rural, é uma situação. Se a gente pensar aqui aos 60 anos, quem consegue se aposentar, né, com 60 anos, hoje sendo muito raro, né, falar que você se aposenta aos 60 anos, é quase que impossível com essa reforma da Previdência. Então, mas assim, ou seja, o tempo de atividade e de uma atividade, me parece, bem para, né, ela é grande ainda, né, então, ainda que você esteja numa faixa considerada idoso, você pode estar ativo, né, e muitos estão, e muitos se aposentam e continuam trabalhando. Eu costumo dizer que, acho que a chave para, não sei se eu estou certa ou não, mas eu penso um pouquinho assim, a chave para o bem-estar, para uma longevidade, é a gente está produzindo, ser produtivo, né, isso é importante, né, então ter essa perspectiva, esse olhar, né, acho que dentro das possibilidades, evidentemente, então acho que é uma questão que tem vários enfoques, que deve ser trabalhada por várias perspectivas também, né. Uhum. Sim, com certeza. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim de mais essa edição do Pode Observar. Agradecendo muito a presença da jornalista e fundadora do portal do Envelhecimento e Longeviver, Beltrina Corte. Foi um prazer ter você aqui conosco e discutir um assunto que tem diversas implicações sociais, como vimos, familiares e na esfera pública também. Muito obrigada e fique à vontade, Beltrina, para fazer as suas considerações finais. Não, eu só gostaria assim de dizer que, ao contrário dos países europeus, nós aqui no Brasil não conseguimos garantir uma igualdade social e, junto a isso, o envelhecimento acontecendo de forma veloz. Então, se for somando, né, muitas questões, e o que não nos garante, né, uma velhice digna, né? Então, a nossa luta aqui é muito forte, infelizmente, né? Sim, muitas frentes, como a gente diz, né. Sim. Um tema muito importante, muito relevante, como a gente falou no início do episódio, né, que diz respeito a todos nós, né, todos estaremos, né,
estamos caminhando para isso, né? Então, eu gostaria também de agradecer muito, Beltrina, a sua participação, trazer aqui as suas considerações, o seu acúmulo, né, de discussão no tema, a sua experiência, né? Eu acho que vai trazer aí informações importantes, considerações importantes para toda a população, né, para aqueles que nos ouvem, né? E também dizer para todos que estão nos ouvindo, né, que a violência contra os idosos é crime, né, passível de punição, e para denunciar qualquer violação aos direitos dos idosos, todos podemos ligar para o Disque 100, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Olha, eu quero agradecer ainda ao nosso operador de som, Fernando Ferri, que está aqui, e a todos e a todas que estão nos acompanhando em mais essa edição do Pode Observar. Lembro ainda que para assistir novamente a essa entrevista ou as outras que realizamos, basta acessar o nosso canal no Spotify ou no portal do Observatório de Políticas Públicas, em observatório.tcm.sp.gov.br. Ficamos por aqui, convidando vocês a estarem novamente conosco no próximo mês. Abraços e até o nosso próximo encontro. Até, pessoal!